O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro reagiu hoje nas redes sociais à abertura de um inquérito contra ele por ações críticas a instituições da justiça brasileira. Eduardo insiste que o Brasil vive sob um sistema de ditadura da toga, segundo os pensamentos dele. Nos Estados Unidos, Eduardo voltou a reagir de forma agressiva contra o judiciário. Sugere a intervenção de autoridades norte-americanas no Brasil e sanções contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente, já que no passado a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF ou mesmo a instituição da Presidência da República e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não, os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. Eduardo Bolsonaro, que vem subindo o tom cada vez que grava um vídeo, regrava, tem um ar de que não está muito disposto a voltar para o Brasil, não, né? Nessa fala dele, a gente ouviu ele dizendo: isso não vai me parar, por isso fiquei nos Estados Unidos. Ele que foi eleito por São Paulo deputado federal com quase 2 milhões de votos, já certa vez um dos deputados mais votados na história do país, se refugiou espontaneamente, embora não tenha o passaporte cassado, nem apreendido, se refugiou de lá para poder fazer esse trabalho que ele vem fazendo junto a autoridades norte-americanas para interferir na justiça brasileira. É de se pensar esse papel, né? É de se pensar o papel de um deputado que sai do país, deixa os eleitores aqui e de lá fica jogando pedra do lado de cá. Vamos ver, como ele diz, se ele vai permanecer lá e o que vai acontecer daqui para frente. A justiça vai dizer, será que ele está certo? Será que ele está errado? Como eu costumo dizer aqui, o tempo vai nos mostrar isso. Afinal de contas, quem é que está certo? Porque a história muda tanto, os depoimentos mudam, os momentos mudam, os poderes mudam, um momento um vai preso e é solto. Ele se referiu aí a um colega deputado também, Daniel Silveira, que foi preso depois de praticamente destruir placas no Rio de Janeiro, agredir muitas vezes, em muitos momentos, verbalmente, várias pessoas, e chegou um momento em que a justiça teve que tomar alguma decisão. E são essas as decisões que a justiça toma normalmente quando alguém sai da lei. Afinal de contas, ainda temos uma Constituição Federal para nos reger, né? Pois é, André, e a gente quer saber também a opinião do nosso telespectador, de quem nos acompanha, né, aqui no nosso canal. E você, qual que é a sua opinião sobre esses temas que a gente está tratando aqui hoje, né? Teve a questão da Marina Silva, que o pessoal já está opinando, já está comentando lá no nosso chat. Tem essa questão desse vídeo, né, do Eduardo Bolsonaro, que ele divulgou em uma rede social hoje. A gente quer te ouvir, a gente quer saber o que você acha disso tudo também, tá bom?
Tem aqui no nosso canal o chat, é só você participar, é só você interagir com as demais pessoas que estão acompanhando também a nossa live. E mais um recado para você, não deixe de se inscrever, viu? Tá vendo? E logo embaixo aqui, ó, tem inscreva-se. Clique para você receber conteúdo. Assim que a gente abrir uma live, assim que a gente for divulgar uma informação por aqui, você vai ser notificado, você vai receber em primeira mão essa notícia, né? E você vai poder compartilhar também com pessoas aí, com seus amigos, com seus familiares. Você pode pegar o link, compartilhar em grupo de WhatsApp, pode compartilhar também pelas redes sociais, tá? Então, você é convidado a se inscrever no nosso canal, a interagir conosco. Claro, não deixe também de dar o seu like. Isso significa que você gosta, que você está gostando do nosso conteúdo, que vai ajudar com que ele seja divulgado, com que ele chegue a um número maior de pessoas, né? Agradecendo ao Joel, que sempre participa por aqui conosco, o J. Marcos Silva Júnior também, Mulheres Togbose, acho que é isso mesmo, hein? Também participando. Então, deixa a sua mensagem aqui também no nosso chat, que a gente ainda tem mais temas, mais assuntos pela frente, né, André? Temos sim, mas antes eu quero chamar a Larissa Arantes aqui para participar também com a gente, para nos ajudar a fazer um pouco da análise desse vídeo novo aí do Eduardo Bolsonaro, que de lá dos Estados Unidos falou, Deus proteja a América, insinuou mais uma vez que o judiciário brasileiro é uma ditadura. Qual que é a análise que tem sido feita ultimamente por aí, hein, Larissa? Olha, André, acho que é importante a gente falar dos próximos passos, né, dentro desse inquérito que foi aberto, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro, né, a gente vai ter aí o depoimento do próprio Eduardo Bolsonaro, que Moraes autorizou que seja por escrito, né, inclusive pelo fato dele estar nos Estados Unidos. E também existe uma possibilidade de ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, pegando aqui os argumentos da Procuradoria-Geral da República, para entender uma possível participação nessa permanência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Enfim, outras pessoas também deverão ser apontadas para serem ouvidas dentro desse inquérito, que a gente lembra, né? Foi uma solicitação, foi uma ação apresentada, uma representação, né? Do Lindbergh, e depois o Procurador-Geral da República acolheu, apontou ali os argumentos, enviou ao Supremo Tribunal Federal e ontem a gente teve essa confirmação de abertura do inquérito. Então agora aguardar esses próximos passos, né, pessoal?